Como responsável. Como disse o escritor George Orwell, a massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. O primeiro erro que eu cometi na introdução foi que eu fui muito direta na contextualização. Eu já disse que a Segunda Guerra Mundial globalizou e eu não expliquei o porquê dessa globalização, como se deu essa globalização, e também eu não usei muitas palavras que melhorassem o meu embasamento, e a professora colocou aqui algumas na frase. E muitas vezes as pessoas compram pelo desejo. Ela fez assim, que muitas vezes as pessoas compram impulsionadas pelo desejo. Ela adicionou aqui a palavra impulsionada. E a minha professora adicionou aqui na frase para a movimentação da sociedade, em que o ter se torna mais importante do que ser. O que eu mudaria, né, nessa introdução? Eu já disse, na minha contextualização. Eu incluiria o que levou ao consumismo a partir da Segunda Guerra Mundial. Faria uma contextualização embasada nisso. No D1, o único erro que eu listei foi que eu usei palavras que não se encaixam com o que falei. Foi em relação ao ter colocado o dado. Eu coloquei prova disso. Na verdade, o que eu falei antes não prova isso. Mas o que eu falei antes é uma consequência do que eu vou dizer. Então, eu deveria ter colocado assim. A consequência disso é ilustrado com os dados da Organização Mundial de Saúde, os quais apontam que 3% da população brasileira são compradores compulsivos. Porque antes eu disse fatores. Então, isso aqui é uma consequência, né, desses fatores, de que 3% da população são compradores compulsivos. No desenvolvimento 2, além das pontuações, né, de vírgula que eu errei, aconteceu a mesma coisa no D1, né? Eu usei palavras que não se encaixavam. Trocando cada coisa ficaria assim. Importante pontuar ainda que o consumo exagerado está relacionado, na maioria das vezes, como forma de satisfação para reduzir o estresse do cotidiano. Esse fato se dá pois a propaganda tenta passar muitas vezes que a vida será perfeita se você adquirir produto divulgado, e assim os objetos tão bem anunciados e visualizados como sendo um refúgio de satisfação para o indivíduo. Essas seriam as palavras que seriam inseridas para melhorar. E no D2 eu não mudaria nada. Eu não colocaria nenhum tópico frasal diferente e nenhuma comprovação. Então não mudaria nada. A conclusão, eu errei na concordância. Logo no início, que portanto, é necessária a ação conjunta. Não são necessárias. E o que eu mudaria era que eu tiraria o MEC da primeira proposta e eu colocaria instituições de ensino. E eu só colocaria uma proposta. Então eu juntaria as duas propostas que eu disse porque estava na mesma linha. Então eu tiraria MEC, colocaria instituições de ensino e diria que teria que fazer atividades extracurriculares, poderiam falar de projetos para ensinar a ter um melhor gerenciamento das finanças, como ter um consumo responsável para as crianças e para as famílias. A outra redação que eu trouxe foi a de 900 com o tema Ensino à Distância como forma de democratização da educação. Eu vou ler para vocês. Jubilu Ferreto, Débora Ladi. Esses três nomes são provas da popularidade do YouTube como uma das formas de garantir videoaulas gratuitas de diversas matérias. Com isso, promove uma oportunidade para os indivíduos sem condições de pagar algum curso preparatório para o vestibular ou para se estudar com professores bons. Diante disso, cabe analisar os principais fatores para que o ensino à distância, EAD, seja visto como uma ferramenta para dissipar a educação de qualidade, bem como malefício dele. Cabe ressaltar a princípio que esse tipo de ensino proporciona uma flexibilização do horário das aulas. Além disso, possibilita ao estudante desenvolver uma certa autonomia. Tal fato se dá, pois não existe um professor cobrando do indivíduo para assistir às aulas e fazer os exercícios e trabalhos passados. Ao invés disso, é o estudante que precisa se cobrar e ter a responsabilidade de cumprir o seu horário de acordo com a disponibilidade dos mesmos. Essa conjuntura, de acordo com as ideias de Paulo Freire, configura-se um modelo de ensino que considera a realidade do estudante
e, ao contrário de uma educação bancária, ou seja, marcada pela repetição, estimula a participação do professor e do estudante no processo educacional. Por isso, esse meio de aprendizado é tão importante para democratizar a educação. Consequentemente, uma das desvantagens do EAD é a redução da socialização dos aprendizes. Isso porque não há relação entre eles no processo educacional, garantido pelo ensino à distância, uma vez que cada indivíduo utiliza o seu próprio espaço e horário. Além disso, há a distância do professor para com eles. Por isso, muitos estudantes não conseguem se adaptar com esse modelo e acabam desistindo do curso. Prova disso são os dados divulgados pelo censo EAD, os quais apontam que nas instituições de ensino que o ofereciam o curso 100%, chegavam a ter uma taxa de evasão de 50%. Já para os cursos semipresenciais, esse número é de 25%. Infere-se, portanto, que a educação à distância é uma ferramenta essencial para desenvolver a democratização da educação, mas é necessário efetivar esse meio. O Ministério da Educação deve incentivar as universidades a desenvolver projetos que fortaleçam vínculos entre o professor e o estudante, por meio de 2 vezes na semana haver uma live, a fim de sanar as dúvidas dos alunos. O MEC ainda deve estimular as universidades a criarem chats de conversas abertas no site no seu EAD, para os alunos terem a oportunidade de conseguirem dialogar sobre as dúvidas, assuntos e ideias entre eles. Dessa forma, aumentará o nível de socialização do EAD. O primeiro erro que tem na introdução é a concordância dessa frase. Com isso, promove uma oportunidade para os indivíduos. Na verdade, com isso são promovidas oportunidades. O outro erro foi que eu fiz um paralelismo, sendo que eu não fiz correto. Porque eu falei aqui, são promovidas oportunidades para os indivíduos sem condições de pagar algum curso preparatório para o vestibular ou para se estudar, mas na verdade deveriam ser ou de estudar com professores bons, porque o de pagar e de estudar, isso é um paralelismo que eu fiz errado. E o outro erro foi que eu confundi o significado da palavra dissipar, que quer dizer acabar, quer dizer desaparecer, sendo que eu queria colocar difundir, me confundi difundir com dissipar. Aí esse ocorreu um erro. E na minha introdução eu não mudaria nada, deixaria a mesma coisa, sendo que consertaria os erros, né? No D1 eu não tive nenhum erro, né, de pontuação, de concordância. Minha professora deu a sugestão de eu mudar meu tópico frasal numa partezinha que é o além de possibilitar o estudante desenvolver uma certa autonomia. E eu coloquei além disso, possibilita o estudante. Então eu trocaria o além disso para o além de possibilitar. No D2 eu coloquei um conectivo errado, porque o que eu vou falar não é uma consequência do EAD, mas sim eu ia dizer uma contradição, né? Então o certo seria cabe pontuar, entretanto, que uma das desvantagens do EAD, tipo, eu disse uma coisa boa do EAD, mas agora eu vou dizer uma coisa ruim, então tem que ser um conectivo de contradição. E outro erro é que eu poderia ter usado palavras que substituiriam uma melhor estrutura para minha redação. No caso aqui é a distância entre professor e estudante. Eu coloquei a distância do professor para com eles. Era melhor ter colocado entre professor e estudante e depois ter riscado lá para frente, que eu coloquei depois do ponto. Por isso, muitos estudantes não conseguem se adaptar. Então, riscaria estudantes e colocaria só. Por isso, muitos não conseguem se adaptar. E o outro erro que eu tive também foi de concordância. Na parte do dado, que eu coloquei assim, os quais apontam que nas instituições de ensino que ofereciam curso 100%, poderia trocar para a distância, chegava e não chegavam. Porque o chegava vem para uma taxa, tá ligado? Com uma taxa de evasão. Então, chegava tem uma taxa, não chegavam. Porque eu pensava que estava concordando com os cursos, mas não, é com a taxa. No D2 eu também não mudaria nada, além dos erros. Na conclusão eu também não mudaria nada, mas o meu único erro nessa conclusão foi de ter trocado necessária efetivar. Mas o certo mas é necessário efetivar esse meio. Já li as 3 redações que eu trouxe para vocês terem uma ideia de como eu escrevia no início, porque eu não sei se essa redação é do início,
mas a nota é bem ruim, então deve ter sido. Para as redações que eu já tinha uma ideia, né, de como escrever, que foi a de 900. A primeira mudança foi que meus erros de pontuação diminuíram. Claro que ocorria algumas vezes, tanto que a do Enem 2019 eu só não tirei 1000 por causa de erro de pontuação, norma padrão, norma culta da gramática. Eu também melhorei nas escolhas das minhas teses para defender, saí mais do senso comum para ir para as questões mais importantes de serem debatidas. Também mudei nas minhas propostas de intervenção, coloquei propostas mais criativas, mais detalhadas, e também era só uma proposta, né? Eu tentava fazer só uma, porque aí eu conseguia fazer mais detalhada. E também a diferença que eu percebi lendo as minhas redações é que aqui de 500 as minhas ideias não fluíam, sempre tinha uma paradinha nela por causa de algum erro ou por causa de uma ideia que não se encaixou. E isso eu evoluí com o decorrer do tempo, tanto que a de 900 foi bem leve de ler, não senti a necessidade de voltar. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se é novo por aqui, ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos e me siga no Instagram que tá passando aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!